Através dos tempos, diversas pessoas têm compartilhado relatos de abduções por alienígenas, possessões demoníacas e até casos de vampirismo. Esses acontecimentos têm lançado uma nova perspectiva sobre a compreensão atual do fenômeno OVNI, embora suas origens permaneçam envoltas em mistério. Alguns desses encontros são tão extraordinários e surreais que desafiam qualquer categorização. Contudo, o tipo mais comum é o dos humanoides, seres que se assemelham fisicamente aos seres humanos, porém exibem habilidades nitidamente sobre-humanas. O típico cenário que se repete em muitas dessas experiências envolve uma entidade com olhos peculiares, brilhantes, penetrantes ou hipnotizantes, que surge durante a noite e de alguma maneira retira a energia, sangue ou vitalidade da vítima, deixando-a sem capacidade de escapar ou buscar ajuda. Além disso, testemunhas frequentemente relatam fenômenos como uma iluminação anormalmente intensa e temperaturas gélidas. Essas criaturas misteriosas são descritas como possuindo habilidades sobrenaturais, incluindo a capacidade de aparecer e desaparecer subitamente, atravessar objetos sólidos, flutuar no ar, controlar o clima, influenciar o comportamento dos animais, metamorfosear em formas animais e até mesmo reproduzir descendentes híbridos através de relações sexuais com humanos. A crença de que esses seres são sobrenaturais pode ser encontrada em todas as sociedades do mundo. Este é um tema comum em todas as religiões, mitologias e também no folclore. Parece que sob o disfarce do fenômeno de abdução por extraterrestres, os relatos são tão frequentes hoje em dia como sempre foram. As histórias de encontros com seres de outros mundos estão presentes em diversas culturas e atravessam séculos de tradição oral. Esses relatos despertam curiosidade, medo e fascínio nas pessoas, alimentando teorias e debates sobre a existência de vida além do nosso planeta. A ideia de seres alienígenas visitando a Terra é explorada na literatura, no cinema e em diversas formas de arte, mostrando como essa crença segue viva e presente no imaginário coletivo. A estrutura dos contos de fadas guarda semelhanças intrigantes com as abduções por OVNIs, iniciando com um encantamento que desencadeia uma aventura repleta de desafios e provações a serem vencidas. A trama é permeada pela magia das fadas, com a presença de objetos encantados, metamorfoses e um cenário que ultrapassa as barreiras do tempo e do espaço conhecido. No centro da narrativa está a jornada do herói ou da heroína, em busca da realização dos valores eternos e essenciais do espírito humano. Dentro dos contos fantásticos, as fadas não fazem parte do enredo. Essas histórias têm origem no Oriente e abordam os aspectos materiais, sensoriais e éticos da vida humana, focalizando principalmente nas necessidades básicas como alimentação, desejo e poder. Geralmente ambientadas em um cotidiano mágico, incluem animais que falam, elementos sobrenaturais e questões sociais profundas. Tudo começa com a luta contra a pobreza e a busca pela sobrevivência física e social, culminando no protagonista ou antagonista alcançando sucesso ao conquistar bens e riquezas materiais. Consagrados na França do século XVII, no seio da faustosa corte do rei Luís XIV, o Rei Sol, protótipo do monarca absoluto, os contos clássicos infantis nasceram em tempos recuados, e originalmente eram dirigidos aos adultos. As fadas foram uma criação poética do povo céltico bretão. Etimologicamente, a palavra vem do latim fatum, que significa destino, fatalidade e oráculo. O folclore ocidental europeu incorporou as mulheres sobrenaturais, que chegaram às Américas na época das grandes navegações. Também é interessante notar as semelhanças entre abduções por fadas e abduções por OVNIs. A mitologia e o folclore estão repletos de advertências contra a ingestão de substâncias oferecidas por seres sobrenaturais como elfos e fadas. Pessoas que afirmam ter interações com fadas geralmente relatam marcas em seus corpos, consistentes com relatos de abduções alienígenas. O abduzido quase sempre recebe uma bebida espessa e fica paralisado e levita. As fadas viajam em um globo circular de luz, o que também é relatado em abduções de OVNIs. A questão é que existe uma tradição que remonta milhares de anos sobre seres que raptam humanos e seus descendentes. Esses seres voam em esferas de luz, podem paralisar suas vítimas, induzir amnésia sobre o acontecimento, forçar suas vítimas a beber bebidas estranhas e a manter relações com elas, acabando por enlouquecê-las, arruiná-las fisicamente, ou até mesmo possuir corpos para uso próprio. Esta posse pode ser permanente ou semi-permanente. A possessão ocorre após um longo período de desgaste da vontade, através de repetidos encontros forçados, que geralmente incluem a drenagem de energia. Vários ocultistas acreditam que a misteriosa energia psíquica que produz todos os tipos de fenômenos é de natureza sexual.
Na verdade, a atividade poltergeist é geralmente associada a um adolescente perturbado que não consegue lidar com a sua energia sexual. Alguns médicos do passado chegaram ao ponto de sugerir que a energia vital estava fortemente concentrada no sangue jovem. E sugeriram que o vampirismo poderia ser empregado por aqueles enfraquecidos pela idade. Estes fenômenos são parte integrante do rapto por alienígenas e das síndromes de vampirismo e possessão. Quando entidades possuidoras são questionadas durante o exorcismo sobre como selecionaram o alvo para a possessão, muitas vezes respondem que o sujeito foi escolhido antes de ele ou ela nascer. Na maioria dos casos, a linha de contato e o aumento gradual da convulsão podem determinar sua origem na infância. Pode-se dizer que o processo de posse começou antes que o alvo ou aqueles ao seu redor percebessem os sinais. Na maioria dos casos, há uma sensação de presença antes que um encontro real ocorra. Em qualquer caso de vampirismo psíquico ou possessão real, geralmente existe um ponto de entrada real, o ponto onde o espírito entra em um relacionamento com o indivíduo, e a vítima toma a decisão de permitir esse contato. Isto acontece muitas vezes simplesmente porque a vítima não tem consciência do significado do acontecimento. Parece ser um acontecimento de pouca importância e pode ser entendido como resultado de cansaço, excitação mental, frustração, dor e outros fatores psicológicos, predeterminando uma constituição psíquica debilitada. Esses seres, sejam demônios, vampiros ou alienígenas, têm a capacidade de controlar até certo ponto nossos pensamentos, nossos corpos físicos, o clima e os eventos de nossas vidas, a tal ponto que podemos ser dominados por tal ataque e abrir mão do nosso autocontrole. No caso de abduções alienígenas, o próprio processo de abdução pode fazer parte do processo de sobrecarga, assim como a interação de roubo de energia. O fato de as abduções alienígenas modernas refletirem infestações demoníacas e vampirismo faz parte de um padrão histórico. É possível fazer algumas conjecturas com base em suposições provisórias. No entanto, é importante enfatizar que, apesar da dor e do medo vivenciados durante um sequestro, muitos abduzidos acreditam que os alienígenas representam o bem em vez do mal. Para eles, os alienígenas são vistos como seres intelectualmente e moralmente superiores que vieram para ajudar e resolver nossos problemas. No entanto, é crucial estar ciente de que essa percepção pode ser uma mentira perigosa e astuta. Um exemplo da habilidade com a qual essa mentira foi propagada é o fato de que muitas pessoas, com conhecimento limitado de metafísica histórica, acabam sendo seduzidas pelos supostos benefícios de serem abduzidas por alienígenas. Claro, pode haver muitas razões para este efeito. Pode ser que o contato com o lado escuro faça com que o indivíduo interior se sinta mais atraído pela luz, ou pode, de fato, ser uma mentira para obter a quiescência da vítima. Nos últimos tempos, oficiais da inteligência militar, físicos contratados para trabalhar em projetos secretos e muitos outros envolvidos no encobrimento apresentaram-se para informar o público. Eles podem ter feito isso por vários motivos. Um deles pode ser que, à medida que penetraram mais profundamente no véu do mistério, ficaram tão aterrorizados com o que descobriram que a sua consciência os levou a oferecer informações. Há também a especulação de que o próprio governo os enviou para revelar verdades, tornando a possibilidade de exposição forçada iminente. Suas motivações podem permanecer um mistério para sempre. Ao analisarmos o fenômeno OVNI, nos deparamos com inconsistências. A desordem nesse campo é alarmante. Tudo parece ser um emaranhado de mentiras e enganos, um palco de absurdos onde uma mentira se sobrepõe à outra. O que predomina é a confusão e ainda mais confusão. Além disso, a falta de transparência e dados concretos alimenta ainda mais a desconfiança em relação ao assunto. O desconhecido se mistura com teorias da conspiração, criando um cenário de incertezas e mistérios que desafiam a compreensão humana. A busca pela verdade esbarra em obstáculos que parecem insuperáveis, levando-nos a questionar se algum dia saberemos a realidade por trás desses fenômenos. É hora de a humanidade despertar para esse fenômeno intrincado que se desenrola diante de nossos olhos. No passado, lidamos com entidades malignas e seus seguidores, mas agora nos deparamos com seres alienígenas que, talvez, sempre tenham sido os mesmos demônios sob uma nova roupagem. Existe uma manipulação sutil e enganosa em jogo, e a verdade sobre esses seres misteriosos precisa ser desvendada para salvaguardar nossa sobrevivência como espécie. Estamos prontos para encarar a ameaça e revelar a verdade por trás desses seres que habitam além dos limites de nosso mundo? Somente quando estivermos dispostos a confrontar a realidade de frente é que teremos a resposta. É hora do mundo acordar para esse fenômeno. No passado, lidamos com demônios e seus asseclas.
Estamos lidando agora com demônios e seus asseclas, só que agora os chamamos de alienígenas, quando provavelmente eles sempre foram demônios. A única coisa que posso dizer neste momento é que acredito que estamos sendo usados e astuciosamente enganados. Temos registros históricos desses fenômenos que remontam a milhares de anos. Também temos registros de formas e meios de lidar com tais fenômenos, em termos de proteção. Precisamos reexaminar o nosso passado e aprender o que os antigos sabiam. Precisamos remover as nuvens do mito e da distorção que cercam a verdade e descobrir como combater essas criaturas. Esses seres malignos não gastariam tanto tempo nos aterrorizando e tentando invadir pela porta dos fundos se pudessem entrar imediatamente. Parece que possuímos algo que eles desejam desesperadamente. Algo ou algum poder que eles estão determinados a manter em segredo. Devemos investigar minuciosamente para desvendar esse enigma. Esta pode ser nossa única esperança contra essas forças obscuras que nos rodeiam e representam uma ameaça. É de extrema importância descobrir o que está realmente em jogo e como podemos nos proteger. Nossa sobrevivência está em jogo. Se deseja ter acesso exclusivo a centenas de conteúdos e ler a matéria completa, torne-se meu patrono no Patreon. Ao dar um like, comentar, compartilhar, se inscrever e se tornar membro, você estará apoiando o meu trabalho. Agradeço desde já o seu apoio e até mais. Junte-se a nós e faça parte dessa comunidade de apoiadores engajados em promover o crescimento e a qualidade do conteúdo produzido.